Ninguém acredita na vingança de uma mendiga negra após ser traída pelo milionário. Era uma noite qualquer no pequeno município de São Vicente, e o céu estava carregado de nuvens escuras. Ali estava Aparecida Oliveira, com 87 anos de vida, sentada na varanda da sua casa simples, olhando para o distante horizonte. Você a veria como uma senhora doce, mas por trás do sorriso havia uma tempestade de sentimentos. Ninguém poderia imaginar que aquela mulher, que parecia apenas uma avó amorosa, guardava dentro de si uma dor angustiante, um ressentimento ardente. A traição que a devastou anos atrás ainda pulsava em suas veias como um veneno, e cada lembrança a cortava como lâminas afiadas. Alfredo, seu marido por décadas, havia quebrado sua confiança. Ele não só a traiu, ele a destruiu. E a traição era com ninguém menos que Helena, a professora da sua querida Margarida. Aparecida lembrou do dia fatídico em que encontrou as mensagens trocadas entre eles, enquanto organizava papéis antigos. O aperto no peito tinha sido tão intenso que ela quase não conseguiu respirar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Traída por quem mais amava, ela se viu perdida, sem saber o que fazer. Mas a dor logo se transformou em vontade, uma chama que acendeu sua determinação. Em vez de se deixar abater, ela decidiu agir. Com astúcia, começou a economizar cada centavo que podia. Ao invés de comprar os pães frescos que adorava, guardava aquele dinheiro, transformando a dor em uma estratégia silenciosa. Fingia viver uma vida normal, mas dentro dela, uma revolução estava prestes a acontecer. Com o tempo, descobriu que a verdadeira vitória não era apenas uma vingança, mas a busca por sua própria liberdade. Quando a mentirosa traição foi desmascarada na ilha mais próxima do coração de Alfredo, a Aparecida encontrou coragem e confrontou o pai de Helena. O choque na expressão dele ao ouvir a verdade sobre a filha foi um alívio. Ela estava pronta para deixar tudo para trás. Com Margarida ao seu lado, mudaram-se para a cidade vizinha, um lugar que sempre lhe parecera distante e estranho. Mas ali, Aparecida começou uma nova vida, cheia de carne, osso e sonhos. Tornou-se uma empresária respeitada, girando sua própria roda de sucesso. Enquanto isso, Alfredo, consumido pelo orgulho, não se rendeu à realidade. Ele acabou perdendo tudo o que tinha, sua fortuna escorrendo por entre os dedos como areia. Anos se passaram. Naquela noite, enquanto se preparava para a formatura da filha, Aparecida olhou pela janela e sorriu. A dor do passado não a consumia mais. Sua vida agora era cheia de conquistas e resiliência. Mas o que era aquela batida na porta? Era a última pessoa que ela imaginava ver. Helena, a mulher que destruiu seu mundo. O passado voltava para lhe assombrar e uma insegurança a invadiu. O que a professora queria? O coração de Aparecida disparou. O passado realmente tinha deixado de atormentá-la? Perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela hesitava em abrir a porta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aparecida hesitou, o coração pulsando no peito. O som da batida na porta ecoava como um tambor, fazendo seu pensamento rodopiar. O que Helena queria? Com cautela, ela se aproximou, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. Quando abriu a porta, a professora estava ali, com um olhar que transbordava nervosismo e um misto de dor e esperança. Oi, Aparecida, disse Helena, a voz quase um sussurro. Eu preciso conversar. É urgente. Aparecida podia sentir a tensão no ar. A raiva ferveu em suas veias, mas também uma curiosidade inquietante. O que você quer? Perguntou, mantendo a porta entreaberta, o semblante rígido. A insegurança de Helena contrasta com a firmeza de Aparecida. Helena respirou fundo, como se o fôlego estivesse preso em sua garganta. Tem algo que você precisa saber sobre Alfredo e sobre Margarida, ela disse, a voz tremendo. Os olhos de Aparecida se arregalaram. O que você está insinuando? Os pensamentos martelavam em sua mente. O passado que ela pensou ter deixado para trás. Agora parecia iminente. Helena gaguejou, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. Alfredo, ele não é quem você pensa. Ele me ameaçou, Aparecida. A nossa filha Margarida não é só sua. Ela é também minha. Um silêncio pesado pairou entre elas. O chão sob os pés de Aparecida ameaçava ruir. Margarida, sua doce Margarida. Parte dela e também de Helena? Como isso era possível? A traição nefasta não estava apenas entre ela. E Alfredo agora envolvia sua filha, a inocente Margarida. Isso é um absurdo! Aparecida gritou, mas a voz falhou. O nó na garganta a impediu de formular palavras. Helena continuou desesperada. Lamento pelo que aconteceu. Ele me disse que você nunca poderia saber. Mas a verdade é que eu sempre amei você e sua filha. Eu não sabia que estava grávida quando ele me deixou. Ele me prometeu que me ajudaria, mas me destruiu. Helena deixou as lágrimas escorrem. A vulnerabilidade gritante. Aparecida estava em choque. Um misto de frustração e compaixão a invadiu. Por que você está me contando isso agora? Por que voltar? Se essa história é verdade, o que você realmente quer? Helena hesitou e, nesse instante, a porta se fechou com um estrondo inesperado. Uma terceira pessoa surgiu. Alfredo! Você não deveria estar aqui, ele bradou, a fúria em seus olhos, como um predador encurralado. O clima se tornou denso, a tensão palpável. O embate de olhares entre Alfredo e Aparecida era uma batalha sem palavras, mas cheia de rancor. Alfredo, você precisa ouvir. Tudo isso é uma mentira? Helena exclamou, jogando a verdade no ar como uma bomba. A revelação de que Margarida poderia ser dos dois desmoronou o universo de Aparecida em um instante. Você nunca deveria ter voltado! Gritou Alfredo, com raiva. E você nunca deveria ter me traído. Aparecida respondeu sem se deixar intimidar. Ela estava à beira de um colapso. E, nesse momento tumultuado, a casa começou a tremer, como se o próprio destino pulsasse com a revelação. O que você quer dizer com isso, Aparecida? Alfredo se virou para ela, o rosto tomado pela confusão. Então, de repente, uma explosão! Um estrondo vindo do fundo da casa. O chão tremeu. Estalos de madeira e o tilintar de vidros quebrando anunciavam algo horrível. A porta sacudiu. Os três se viraram para o som. E diante de tudo,
Aparecida sentiu uma onda de medo. Fujam! Gritou uma voz conhecida. Era Margarida. Aquilo era apenas o começo. Os segredos, traumas e alianças traídas estavam prestes a emergir em um novo caos. E o que estava escondido nas sombras finalmente viria à luz. A verdadeira natureza de cada um começava a ser revelada. Mas quem estava realmente ameaçado? E qual seria o destino daquela família partida? O que mais poderia vir à tona? O futuro estava cercado pela escuridão, e Aparecida percebeu que as respostas poderiam ser mais devastadoras do que ela jamais poderia imaginar. A explosão reverberou pela casa e o cheiro de fumaça invadiu a sala. Aparecida, Alfredo e Helena ficaram paralisados. O coração de Aparecida parecia querer saltar do peito. Margarida! Gritou, mas a voz saiu estrangulada, como se uma mão a tivesse apertado no pescoço. O pânico tomou conta e ela se lançou em direção à origem do estrondo. Não! Volte aqui! Alfredo bradou, mas Aparecida não iria escutar. O instinto a guiava. Ao passar pela porta da sala, o calor da fumaça a envelopou em um abraço sufocante. Os olhos ardendo, ela conseguiu enxergar Margarida, empurrando uma escada de madeira contra a parede. O quarto pesadamente escuro estava cheio de fumaça, e uma sombra se movia rápidas. Mãe, rápido! Margarida gritou, a voz repleta de desespero. Aparecida viu algo que a paralisou. Um pequeno cachorro, preso sob uma prateleira esmagada. O calor aumentava e a cena se desenrolava como um pesadelo. O chão estava começando a se esfarelar e os gritos de Helena e Alfredo ecoavam atrás dela. Eu não posso deixar! Aparecida gritou, correndo em direção à prateleira. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela levantava madeira pesada com toda a força que tinha. Um estalo e o cachorro saiu desgovernado, correndo para os braços de Margarida. Havia algo a mais que você não sabia. Aparecida, Helena se aproximou, lutando contra a fumaça, enquanto tentava se fazer ouvir. A urgência em sua voz era quase palpável. Você precisa entender! O que, Alfredo? Calha a boca. Aparecida cortou. Não podia ouvir mais nenhuma palavra. O riso de Alfredo ecoava em sua cabeça. E a traição oscilava entre o amor e a raiva. Em meio ao caos, um pânico crescente a invadia. Mas então, uma luz do lado de fora chamou sua atenção. A janela da sala estava aberta e o resgate estava prestes a chegar. Margarida, vamos! Aparecida gritou, pegando o anão da filha e puxando-a em direção à janela. Mas antes que pudessem saltar, um gemido surgido da fumaça. Um som humano familiar. Era Alfred! E ele estava lá no canto da sala, preso, com uma figa de madeira pesando sobre seu peito. Ajuda, por favor, eu não posso sair. Ele implorou, e a imagem de seu tormento fez o coração de Aparecida parar. Todo o desprezo que sentia por ele colidiu com a vida pela qual ele estava se debatendo. A última coisa que Aparecida queria era deixá-lo morrer, mas a lembrança da traição a mantinha paralisada. Mãe! Margarida puxou seu braço, e o olhar feroz da filha era a única coisa que a fez reagir. Ele não vale isso! Vamos! Mas a conexão familiar era forte.
Se ele morresse à sombra da culpa, também iria seguir Aparecida para sempre. E nesse momento, em meio ao caos, Helena gritou: Aparecida! A verdade sobre Margarida, a verdade que você precisa saber é que ela é filha do Alfredo. O chão de Aparecida desmoronou sob seus pés. A fumaça que antes parecia tóxica, agora se transformava em veneno. Não era apenas uma mentira entre ela e Alfredo. Era algo muito mais profundo que desafiava sua sanidade. Margarida, você sabia? O som das palavras saiu como um sussurro quebrado. A expressão da filha era uma mistura de angústia e desespero. Mãe, não é o que você pensa. Eu não sabia. Com lágrimas nos olhos, Aparecida se viu em um dilema. O passado a atacava, e a verdade era mais devastadora do que qualquer traição. Mas a casa ainda estava em chamas e o tempo se esgotava. Fugi! Agora! Aparecida gritou, mas a confusão e a dor a embriagavam. Antes que pudesse decidir, outra explosão sacudiu a casa e uma parede desabou. Com o desespero crescendo, ela olhou para Margarida e Helena, cercadas pela fumaça e pelos escombros. O que fazer? O destino da família estava prestes a ser decidido, em meio ao caos e à revelação. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, uma única pergunta ecoou na mente de Aparecida. Qual seria o verdadeiro preço da verdade? A explosão reverberou pela casa e o cheiro de fumaça invadiu a sala. Aparecida, Alfredo e Helena ficaram paralisados. O coração de Aparecida parecia querer saltar do peito. Margarida! Gritou, mas a voz saiu estrangulada, como se uma mão a tivesse apertado no pescoço. O pânico tomou conta e ela se lançou em direção à origem do estrondo. Não, volte aqui! Alfredo bradou, mas Aparecida não ia escutar. O instinto adiava. Ao passar pela porta da sala, o calor da fumaça a envelopou em um abraço sufocante. Os olhos ardendo, ela viu Margarida empurrando uma escada de madeira contra a parede. O quarto escuro estava cheio de fumaça e uma sombra se movia rápida. Mãe, rápido! Margarida gritou a voz, repleta de desespero. Aparecida viu algo que a paralisou. Um pequeno cachorro preso sob uma prateleira esmagada. O calor aumentava e a cena se desenrolava como um pesadelo. O chão começava a se esfarelar e os gritos de Helena e Alfredo ecoavam atrás dela. Eu não posso deixar! Aparecida gritou, correndo em direção à prateleira. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto levantava a madeira pesada. Um estalo e o cachorro saiu desgovernado, correndo para os braços de Margarida. Havia algo a mais que você não sabia, Aparecida. Helena começou a se aproximar, lutando contra a fumaça. A urgência em sua voz era quase palpável. Você precisa entender o que Alfredo... Calha a boca! Aparecida cortou. Não podia ouvir mais. Nenhuma palavra. O riso de Alfredo ecoava em sua cabeça. E a traição oscilava entre o amor e a raiva. No caos, uma luz do lado de fora chamou sua atenção. A janela da sala estava aberta e o resgate estava prestes a chegar. Margarida, vamos! Aparecida gritou, pegando a mão da filha. Mas antes que pudessem saltar, uma voz familiar e estrondosa surgiu da fumaça. Era Alfredo, preso sob uma viga de madeira pesada. Ajuda, por favor, eu não posso sair! Ele implorou, e a imagem de seu tormento fez o coração de Aparecida parar. Toda a raiva e desprezo colidiram com a vida pela qual ele estava se debatendo. Mãe! Margarida puxou seu braço. O olhar da filha, uma mistura de angústia e desespero, fez sua convicção balançar.
Ele não vale isso. Vamos! Mas a conexão familiar era forte. Se ele morresse, a sombra da culpa seguiria. E nesse momento, Helena gritou: Aparecida, a verdade sobre Margarida. A verdade que você precisa saber é que ela é filha do Alfredo. A fumaça tóxica virou veneno. Margarida, filha de Alfredo. Como isso era possível? Uma fúria e desespero ferviam dentro dela. Mas a casa ainda estava em chamas e o tempo se esgotava. Margarida, você sabia? O som das palavras saiu como um sussurro quebrado. A expressão da filha era desesperadora. Mãe, não é o que você pensa, eu não. Sabia! Um silêncio pesado se estabeleceu. O caos ao redor parecia distante. E a Aparecida olhava para a filha como se a conhecesse pela primeira vez. Como você não sabia? Como pode isso ser verdade? Ele me deixou. Eu não sabia que estava grávida quando ele foi embora. Margarida disse, a voz tremendo. Foi tudo tão rápido. Eu só queria proteger você. O desespero a dominou. O passado, a traição, agora envolvia a própria Margarida. E no calor do momento, outra explosão ocorreu. Mais próxima, parte do teto desabou. E em meio ao caos, Aparecida ouviu um gemido. Outra voz. Não era de Alfredo, nem de Helena, mas um choro agudo. Uma criança. Não pode ser. Aparecida se virou, o coração acelerando. A fumaça afunilava diante dela. E ali no meio da sala em ruínas, uma pequena figura apareceu. Uma menina, com os olhos grandes e assustados, agarrava-se a uma boneca que Aparecida reconheceu. Era a boneca que Margarida perdera anos atrás, durante a separação de Alfredo. Ajuda! A menina implorou, mas ela tinha o olhar de Alfredo. O desespero tomou conta e o tempo parecia parar. Como era possível? Aparecida percebeu que os segredos não eram apenas entre ela, Alfredo e Helena, mas algo muito mais profundo. Quem é você? Aparecida se aproximou, a voz falhando, e ali a luz da verdade desmoronando. Uma ligação secreta se formava, tecendo uma nova teia de traições e revelações. Eu sou a sua filha! Também, a menina disse, enquanto o mundo ao redor começava a ruir, uma nova fachada desmoronando. Aparecida ficou paralisada, o horror tingindo a realidade. O que mais ela não sabia? E quanto mais a casa desmoronava, mais perguntas ecoavam em sua mente. O que significava tudo isso? A vida de Aparecida se tornaria um labirinto de dor e de segredos. E enquanto a fumaça se aprofundava, um entendimento aterrador começava a se formar. O verdadeiro preço da verdade estava prestes a ser revelado. O chão de Aparecida desmoronou sob seus pés. A fumaça sufocava enquanto seu coração batia acelerado. Margarida, sua doce filha, dizia ser parte de Alfredo. E agora, aquela menina estranha, a quem acabara de conhecer, também se dizia filha dela. Como assim? Ação e reação se confundiam em um turbilhão dentro dela. O calor da casa em chamas se intensificava e ela lutava para entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? A voz embargada, Aparecida encarava com uma mistura de horror e confusão. Margarida, a filha que sempre amou, agora parecia uma estranha, uma conexão feita de mentiras e traições. Eu não sabia, mãe, Margarida gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele me deixou. Nunca soube que a sua filha também era dele. A pequena, com cabelos cacheados e olhos de criança assustada, olhou para Aparecida.
Por favor, você é minha mãe também! As avas das duas meninas se misturavam, absurdas, em um emaranhado de sentimentos. A mente de Aparecida girava. Como ela poderia amar alguém que estava ligado ao seu maior traidor? E então, o tom da conversa mudou abruptamente. A casa parecia tremer e um estrondo ensurdecedor cortou a tensão. Uma parte do teto desabou ao lado dela, fazendo a poeira e a fumaça subirem ainda mais. Margarida e a menina gritaram em uníssono, e Aparecida sentiu um pânico profundo, uma urgência. Fujam! Ela deu um passo à frente, mas o destino parecia impostor, rindo em seus rostos febris. O que mais estava escondido? Mais do que traições e revelações, uma verdade a perseguia. No fundo do seu cérebro, uma voz sussurrou. Olhe! Então algo a fez parar. Uma imagem do passado se formou na sua mente. Uma tarde ensolarada, com Alfredo brincando de esconde-esconde com Margarida. Um momento de alegria. Mas agora, aquele mesmo homem era um símbolo de dor e traição. Mãe, podemos sair por aqui? A voz de Margarida trouxe-a de volta à realidade. Mas havia outra coisa. Mais sombra na casa em chamas. Um movimento à esquerda. Uma forma familiar se aproximava entre a fumaça e as chamas. Aparecida hesitou, o coração batendo forte, enquanto a figura se tornava mais nítida. Era Alfredo. Ele surgia como um espectro, rangendo, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Aparecida! Me ajude! Me tira daqui! Os olhos dele brilhavam de desespero. A raiva de Aparecida fervia. Mas havia algo a mais. Uma culpa profunda começou a surgir. Um tormento nascido do amor que um dia sentira. Você tem coragem de pedir ajuda? A voz dela era como um veneno. Você fez tudo isso! Você destruiu a nossa vida! Eu não sabia. Não sabia que ela estava grávida. Alfredo implorava. Sua vulnerabilidade tocava algo dentro dela. A casa estava desmoronando. E a traição se tornava uma lembrança distante, entre um amor perdido. Mas o que mais você esconde, Alfredo? A voz de Aparecida era agora um rosnado. A pergunta pairava no ar, como se o universo a estivesse escutando. Quem é essa menina? E suas verdades escondidas? Ela é... sua filha também, Aparecida. Ele fez uma pausa e a revelação ecoou como o ribombar de um trovão. Uma sombra de dúvida pairou entre eles. A verdade era ainda mais monstruosa do que eles podiam imaginar. Corações dispostos a partir, a casa em chamas e a verdade revelada. O caos parecia se intensificar. De repente, a imagem de Margarida e a menina se fundiram. O quão parecido elas eram! E num momento de epifania, o mundo de Aparecida virou de cabeça para baixo. Mas como? Começou a dizer, paralisada pela dor da revelação. E então uma nova explosão irrompeu e as chamas rugiram em fúria. Com um último olhar para as garotas, Aparecida se viu diante de um dilema inescapável. Se a emergência não fosse suficiente, a verdade estava prestes a desmoronar junto com a casa. O que mais será que ela não sabia? E enquanto a fúria da casa se tornava um eco distante, uma questão pairava no ar. Quem seria realmente a verdadeira mãe nessa história? Aparecida ou a professora Helena? A casa em chamas parecia ganhar vida, as chamas dançando como se estivessem se divertindo em meio ao caos. Aparecida, presa entre a dor da traição e a iminente destruição.
Sentia seu coração martelar como se quisesse escapar do peito. A revelação da menina, filha dela e de Alfredo, apertava sua garganta. Como é possível, pensava, enquanto a fumaça começava a tomar conta de seus sentidos. Mãe! Margarida gritou, puxando-a pela mão. Mas Aparecida não conseguia desviar o olhar. O calor crescia e o desespero estava se tornando palpável. O que mais ela não sabia? A casa estava ruindo e as verdades ocultas estavam começando a aparecer, como flores no barro. Vocês precisam sair agora! Aparecida gritou para Helena e a menina, mas a tensão era tangível, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Alfredo, com a expressão desesperada, estava à sua frente, implorando: por favor, Aparecida, me ajude! Ele estava sufocando sob uma viga caída, mas a luz de um tumulto se desenrolava atrás dele. E então, o estranho som de sirenes cortou o ar. Caminhões de bombeiros estavam chegando, mas o acesso à casa estava tomado por chamas. Aparecida sentiu uma pontada de esperança misturada com a realidade brutal da situação. Neste momento, tudo poderia mudar. Margarida, vamos sair pela janela! Gritou, correndo para movimentar o velho caixote que sobressaía. Mas quando olhou para trás, o olhar de Alfredo a prendeu. Algo no fundo dos olhos dele parecia sincero, como se ele realmente estivesse se importando. Mãe, nós não podemos deixá-lo! Implorou Margarida. Enquanto a menina observava com temor, o caos estava se intensificando. Pneus rangendo e gritos à distância. Aparecida estava perdendo a coragem. Ele mentiu para nós! Disparou, a adrenalina fervendo por suas veias. Ele é a razão de todo esse sofrimento! Mas antes que pudesse dizer mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um novo estrondo como um trovão reverberou pelo chão, que já tremia. O peso do telhado, não suportando mais as chamas, começou a desabar. Aparecida virou-se apenas a tempo de ver um pedaço do teto voar em sua direção. Ela empurrou Margarida e a menina para longe, enquanto ela mesma se virava para proteger Alfredo. O que você está fazendo? Alfredo gritou, mas já era tarde. O impacto a atingiu, fazendo-a rolar no chão entre fumaça e destroços. O mundo girava e a dor a atingiu como uma onda. O que aconteceu? Seu espírito se despediu momentaneamente. Quando abriu os olhos, um par de mãos puxava-a com força. Mãe, era Margarida. A casa já estava em colapso. Algo pequeno brilhava no chão, quase oculto entre as cinzas. Aparecida estendeu a mão, seus dedos trêmulos se fechando em torno de um objeto familiar. Um colar que Alfredo havia dado a ela quando se casaram. Mas esse colar estava agora quebrado e manchado de fuligem. Mãe! Margarida puxou, mas Aparecida não conseguia se desgrudar daquela lembrança. E foi então que ela ouviu um grito, mas não era um grito de ajuda. Era alegria! Aparecida virou-se, o coração encolhendo. Ao seu lado, Helena estava com as mãos levantadas, segurando uma caixa que parecia brilhar na escuridão. É isto que eu queria que você visse! A voz de Helena tremia, mas havia um brilho nos seus olhos que não se parecia com medo ou dor. Era a expectativa! Você está louca? Aparecida rosnou, sentindo a raiva se reerguer. O que você está fazendo? Você de uma outra mulher. Uma terceira pessoa que se assemelhava de forma inquietante a Margarida, mas com uma diferença. Uma expressão que Aparecida conhecia bem, mas se recusava a associar.
Não! Não pode ser! Aparecida gritou, as palavras saindo como um sussurro vindo do fundo da alma. O clima se transformou. Helena sorriu, mas não era um sorriso de triunfo. Era uma revelação. Você finalmente verá a verdade. E com o último impulso, as chamas explodiram. Como se a casa estivesse guardando segredos que estavam do que qualquer um poderia suportar. E com essa epifania explosiva, seu mundo estava prestes a desmoronar, levando tudo o que ela acreditava por água abaixo. A luz intensa da caixa iluminou o rosto de Aparecida, e tudo ao seu redor parecia congelar. As chamas dançavam, mas a luz da verdade era quase ofuscante. Ela mal conseguia entender o que estava vendo. A imagem na caixa era uma coletânea de momentos que deveriam ter sido felizes, mas agora soavam como uma cruel piada. O passado estava ali, emoldurado brilhantemente, virando suas memórias de cabeça para baixo. Então, antes que pudesse reagir, um ruído alto cortou o ar. A estrutura da casa ruiu em um fechamento dramático. A parede oposta desabou em um grande estrondo e o chão tremeu sob os pés de Aparecida. Ela caiu, a caixa sendo arremessada para longe, enquanto a fumaça se elevava, se misturando com a luz. Era como um filme em câmera lenta, a dor e o medo tornando tudo quase surreal. Mãe! Margarida gritou, sua voz cortada pela fumaça, puxando-a. Aparecida se levantou, o coração disparado, mas a mente confusa. Ela focou na figura de Alfredo, ainda preso sob a viga. Alfredo! Ela berrou, mas a frustração transbordava. Ela respirou fundo, o desespero se transformando numa fúria. Você! Não posso acreditar que a vida toda você escondeu isso de mim. A raiva é tão simples. Você precisa entender. Alfredo gritou, a voz desesperada. E foi quando a caixa, ainda reluzente, voou diretamente ao chão, se abrindo de maneira explosiva. Naquele momento, de dentro dela, algo inesperado saiu. Uma fotografia que nem deveria estar lá. Uma foto de Aparecida com um homem que não era Alfredo, estampada com a data de um ano antes de Margarida nascer. A imagem a atingiu como uma flecha. Quem é ele? Aparecida sussurrou. O chão parecendo desaparecer sob seus pés mais uma vez. Por que você está tão espantada, Aparecida? Helena interveio, sua voz rangendo espetáculo. Ela indicou a imagem. A verdade que Aparecida tanto temia estava desenrolando. Esse homem, esse é o pai de Margarida. Chão virou um abismo sob ela. Não é possível! Aparecida gritou, a respiração ficando rápida. Você está mentindo! Eu sou a mãe dela! Mas a fé estava vacilando. Margarida falou, sua voz sequer um terceiro do que costumava ser. Cada palavra carregando um peso de culpa. Eu sempre acreditei que era verdade. Eu não sabia que você... Margarida, não! Aparecida cortou, mas era tarde. A casa estava desmoronando e as sombras de decepções pessoais estavam crescendo a cada momento. O passado estava desnudado em um novo horror, como um estampido de que o tempo não perdoa. E então, enquanto o pânico tomava conta de todos, outro estrondo reverberou. As chamas erguiam-se como serpentes, um misto de luz e frio que trazia uma verdade ainda mais pesada. E antes que Aparecida pudesse absorver, um grito ecoou do lado de fora. As sirenes, a ajuda, mas não era isso que mais a intrigava. Era a figura conhecida se aproximando. Era uma mulher. A visão estava borrada pela fumaça, mas os contornos eram inconfundíveis. A avó de Margarida. Com olhos cheios de preocupação, ela chamou: Margarida!
Aparecida ficou paralisada, o choque fazendo seu coração bater de forma irregular. A verdade não era apenas uma revelação sobre quem era o pai de Margarida. Era sobre o que havia sido escondido por tanto tempo. A figura da avó agora tinha um novo peso, como se ela não fosse apenas uma espectadora, mas uma parte crucial da teia de segredos que começou a se desenrolar. Você também sabia, não é? Aparecida perguntou sem pensar, a raiva tomando conta. Seu silêncio! Você estava ciente de tudo! Assim que a pergunta saiu, os olhos da avó se encheram de lágrimas. Eu não sabia como contar. A voz dela tremia, mas a dor era real. Nunca foi fácil. Você precisa entender. Isso é mais complexo do que você imagina. O choque envolveu todos. A casa estava pegando fogo. Mas a verdadeira calamidade eram os segredos. E quando as paredes começaram a ceder, uma nova verdade teimou em emergir das cinzas. Uma verdade que poderia mudar tudo. A linha entre amor e traição, entre família e destruição, estava se tornando indistinta. Quem sou eu realmente? A Aparecida murmurou para si mesma, a confusão sufocante envolvida na fumaça. O que mais estava escondido? Enquanto o mundo ao redor dela desmoronava, uma única pergunta pairava, arrebatando seu coração. Qual seria o custo verdadeiro de toda a verdade? A casa em chamas parecia ganhar vida, e a Aparecida se sentia como se estivesse em um pesadelo. O calor a envolvia, e a fumaça tornava cada respiração um desafio. Margarida, vamos sair! Gritou, puxando a filha e a menina em direção à janela. Mas as palavras de Helena a bloquearam. Espere! Você precisa saber a verdade antes de tudo acabar! As palavras dela estavam carregadas de desespero. Aparecida olhou nos olhos. Que Helena! E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Eu não quero ouvir mais mentiras, gritou Aparecida. Mas, de repente, o olhar de Helena a fez hesitar. Não era somente urgente. Era um pedido de ajuda. Você vai entender. A verdade é sobre o que Alfredo fez, sobre toda a nossa vida. Ela mostrou a fotografia que havia se espalhado pela caixa. A imagem na foto pulsava, como se estivesse viva, e Aparecida sentiu um frio na espinha. Ontem à noite, antes da explosão, eu encontrei isso. Aparecida, a mulher que está na foto, é a sua mãe. A revelação a atingiu como um punho cerrado. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Minha mãe? O que você está dizendo? Gritou Aparecida, o pânico começando a dominá-la. Margarida ficou paralisada, o mesmo choque em seus olhos. Helena continuou. Ela não morreu. Ela foi levada, escondida. Alfredo tinha um motivo para fazer tudo isso. Você tá louca? Aparecida disparou. Mas as palavras de Helena permaneciam, como uma sombra pesada. A casa em chamas, ao redor delas, parecia se silenciar em expectativa. Escute! Ele é o motivo do nosso sofrimento. Ele também manipulou a mãe de Margarida e a minha vida. Ele não só traiu você, ele destruiu famílias inteiras. As revelações desenrolavam como um filme sem fim. E o ar estava carregado de tensão, enquanto cada palavra de Helena penetrava em sua mente. A fumaça e o calor pareciam se intensificar de forma insuportável. E então o mais inesperado aconteceu. A estrutura da casa começou a ranger e um estrondo fez as paredes estremecerem. Um pedaço do teto cedeu, caindo perigosamente próximo a eles. Mãe! Margarida gritou ao puxar Aparecida.
mas algo a impediu de se mover. O olhar de Alfredo, quase uma sombra nas chamas, estava ali, paralisado, como se assistisse o mundo se desmanchar ao seu redor. Nós temos que sair! Agora! Aparecida berrou. Sua voz ecoando entre as paredes carbonizadas. Mas foi quando Alfredo ergueu a mão, uma chamada sem palavras. As pessoas lá fora estavam próximos, mas o caos dentro da casa era mais iminente. Eu nunca quis que vocês soubessem, ele falou com uma voz quase desvanecente. E então, a verdade final. Aquela que Aparecida não podia suportar explodiu. Ela foi sequestrada por culpa minha. Eu nunca te contei, porque temia que você se tornasse uma ameaça. O quê? Como você pode dizer isso? Aparecida mal conseguia falar, o nó na garganta sufocando. O que quer que aconteça, eu sempre amei você. Sempre, sempre amei. Ele soou como um eco distante, implorando por alguma compreensão. Os gritos se misturavam ao barulho do fogo. Tudo parecia um turbilhão. Aparecida percebeu que a casa estava prestes a desabar. E pior, os segredos estavam começando a vir à tona. A verdade é uma prisão, Alfredo. E você foi o carcereiro. Sua voz tremia, mas havia uma determinação crescente. Oh, calma! Você tem uma escolha! Helena gritou, enquanto o chão tremia mais forte. Aparecida havia perdido a conta de quantos novos segredos emergiam em cada ponto de tensão. Fuja! Aparecida gritou, e com desespero entalado na garganta, as 3 mulheres correram em direção à janela. O mundo lá fora era um mar de incertezas. E no meio do caos, a última pergunta flutuava no ar. Seria a verdadeira prisão do passado um legado que Aparecida estaria disposta a aceitar? Antes que pudesse sair, uma nova explosão reverberou pela casa. O fogo lançou chamas que quase a consumiram. E ali, na luz do desastre, tudo o que Aparecida acreditava estar prestes a se resolver começaram a se fragmentar. Quem realmente era seu verdadeiro aliado? E mesmo enquanto escapava, uma única ideia teimava em sua mente. Esse inferno poderia ser apenas o começo. A casa em chamas parecia ganhar vida. E Aparecida se sentia como se estivesse em um pesadelo. O calor a envolvia. E a fumaça tornava cada respiração um desafio. Margarida, vamos sair! Gritou, puxando a filha e a menina em direção à janela. Mas as palavras de Helena a bloquearam. Espere! Você precisa saber a verdade antes de tudo acabar. As palavras dela estavam carregadas de desespero. Aparecida olhou nos olhos de Helena, e naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Eu não quero ouvir mais mentiras! Gritou Aparecida. Mas, de repente, o olhar de Helena a fez. Hesitar não era somente urgente. Era um pedido de ajuda. Você vai entender. A verdade é sobre o que Alfredo fez. Sobre toda a nossa vida. Ela mostrou a fotografia que havia se espalhado pela caixa. A imagem na foto pulsava, como se estivesse viva, e Aparecida sentiu um frio na espinha. Ontem à noite, antes da explosão, eu encontrei isso. Aparecida, a mulher que está na foto, é a sua mãe. A revelação a atingiu como um punho cerrado. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Minha mãe, o que você está dizendo? Gritou Aparecida, o pânico começando a dominá-la. Margarida ficou paralisada, o mesmo choque em seus olhos. Helena continuou. Ela não morreu. Ela foi levada, escondida. Alfredo tinha um motivo para fazer tudo isso. Você está louca! Aparecida disparou. Mas as palavras de Helena permaneciam como uma sombra pesada. A casa em chamas ao redor delas parecia se silenciar em expectativa.
Escute, ele é o motivo do nosso sofrimento. Ele também manipulou a mãe de Margarida e a minha vida. Ele não só traiu você, ele destruiu famílias inteiras. As revelações desenrolavam como um filme sem fim. E o ar estava carregado de tensão enquanto cada palavra de Helena penetrava em sua mente. A fumaça e o calor pareciam se intensificar de forma insuportável. E então, o mais inesperado aconteceu. A estrutura da casa começou a ranger e o estrondo fez as paredes estremecerem. Um pedaço do teto cedeu, caindo perigosamente próximo a eles. Mãe! Margarida gritou ao puxar Aparecida, mas algo a impediu de se mover. O olhar de Alfredo, quase uma sombra nas chamas, estava ali, paralisado, como se assistisse ao mundo se desmanchar ao seu redor. Nós temos que sair! Agora! Berrou, sua voz ecoando entre as paredes carbonizadas. Mas foi quando Alfredo ergueu a mão. Uma chamada sem palavras. As pessoas lá fora estavam próximas, mas o caos dentro da casa era mais iminente. Eu nunca quis que vocês soubessem. Ele falou com uma voz quase desvanecente. E então, a verdade final, aquela que Aparecida não podia suportar, explodiu. Ela foi sequestrada por culpa minha. Eu nunca te contei porque temi aqui. Você se tornasse uma ameaça? O quê? Como você pode dizer isso? Aparecida mal conseguia falar, o nó na garganta sufocando. O que quer que aconteça, eu sempre amei você. Sempre, sempre amei. Ele soou como um eco distante, implorando por alguma compreensão. Os gritos se misturavam ao barulho do fogo. Tudo parecia um turbilhão. Aparecida percebeu que a casa estava prestes a desabar. E pior, os segredos estavam começando a vir à tona. A verdade é uma prisão, Alfredo. E você foi o carcereiro. Sua voz tremia, mas havia uma determinação crescente. Calma, você tem uma escolha. Helena gritou, enquanto o chão tremia mais forte. Aparecida havia perdido a conta de quantos novos segredos emergiam em cada ponto de tensão. Fuja! Aparecida gritou, e com um desespero entalado na garganta, as três mulheres correram em direção à janela. O mundo lá fora era um mar de incertezas. E no meio do caos, a última pergunta flutuava no ar. Seria a verdadeira prisão do passado um legado que Aparecida estaria disposta a aceitar? Antes que pudesse sair, uma nova explosão reverberou pela casa. O fogo lançou chamas que quase a consumiram. E ali, na luz do desastre, tudo o que Aparecida acreditava estar prestes a se resolver começou a se fragmentar. Então, algo inesperado aconteceu. Um quarto de um dia antigo, em que Aparecida viu sua mãe pela última vez, atravessou sua mente. Mas não foi só isso. Ao mesmo tempo, a figura de uma estranha apareceu ao lado dela. Uma mulher com cabelos ondulados e um vestido claro se materializou entre as chamas. "Mãe!" Aparecida gritou. A mulher sorriu e ergueu a mão, como se tentasse tocar o seu rosto. O que estava acontecendo? Como ela estava ali? "Você não sabia. Eu estava perto o tempo todo", a mulher disse. E as palavras eram um eco de reconhecimento. O coração de Aparecida disparou. Era impossível, mas ali estava a mãe que pensava ter perdido, e a casa ao redor começou a se desmoronar, englutindo tudo em um turbilhão de chamas e sombras. O que esta revelação significava? E quem, afinal, era aquela mulher que agora desafiava toda a casa? Lógica em um momento tão crítico! O que mais estava escondido? Sob as cinzas do passado, aguardava para ser descoberto. A luz da casa em chamas
parecia dançar ao redor de Aparecida, envolvendo-a em um turbilhão de emoções. A figura da mãe, brilhando como um farol na escuridão, fazia seu coração disparar. Mãe! Ela queria correr, queria abraçá-la, entender tudo de uma vez. Mas as chamas rugiam e o calor intenso tornava tudo mais confuso. Você é mais forte do que imagina. Minha filha! A voz da mãe soou, ecoando como um sussurro nas nuvens de fumaça. Aparecida sentia um nó na garganta. O pânico a prendia. Margarida a puxava pela mão, mas seu olhar estava fixo na mulher que a acompanhava. Na verdade, que estava prestes a se revelar. Mãe, você não pode estar aqui. É impossível! Gritou Aparecida, a dor e a incredulidade invadindo seu peito. Mas a mulher estava ali, com um brilho nos olhos e uma serenidade que desafiava a destruição ao seu redor. O que você precisa saber agora é que a verdade sempre encontrará o caminho. Você tem o poder de mudar tudo isso, disse a mulher, apontando para a janela. Aparecida sentia a casa tremer, as paredes começando a desmoronar. O tempo estava se esgotando. Vamos! Precisamos sair! Margarida insistiu, puxando-a novamente. Aparecida hesitou, mas o olhar de sua filha, uma mistura de medo e determinação, a fez agir. A casa estava se desmoronando, pedaços de madeira e calor tomando conta do ambiente. Vem! Aparecida gritou enquanto corrida em direção à janela, levando Margarida e a menina estranha consigo. O som do fogo e das paredes quebrando era ensurdecedor. Com esforço, Aparecida empurrou Margarida e a criança pela janela, saltando logo em seguida. O impacto no chão foi forte, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Atrás delas, o som da estrutura da casa, se desmoronando, ecoou como um lamento, levando todas as memórias e segredos junto com ela. Uma vez no chão, Aparecida virou-se, vendo o fogo consumir a casa, as chamas devorando o passado. Fiquei em choque, respirando o ar fresco enquanto assistia ao inferno que havia sido seu lar. Margarida estava ao seu lado, a expressão preocupada, mas alguém mais se aproximava. A avó de Margarida estava ali, com lágrimas nos olhos. O que acontece, minha filha? Ela disse, uma mistura de alívio e dor na voz. Pode ser que precisemos conversar, precisamos de respostas. Aparecida respondeu, finalmente deixando a adrenalina se transformar em determinação. Agora era hora de encarar o que estava escondido nas sombras da traição e dor. Mas quando a poeira começou a sentar, a luz da verdade, tão ofuscante quanto o fogo, revelava algo mais profundo. Mudou tudo, Margarida sussurrou, o temor nos olhos. Aparecida se voltou para ela. Um processo de cura estava prestes a começar. Nós vamos encontrar um jeito. Vamos crescer juntas. E se precisarmos, vamos à luta. Não importa. E assim elas estavam ali, diante do que restou. O futuro se desenrolava à sua frente. Sombrio, mas cheio de possibilidades. O que viria a seguir era incerto. Mas um novo começo estava sendo formulado no calor das chamas. E não importava o que tinha acontecido no passado. Agora era hora de olhar para a frente, de criar um novo laço. Então, no auge daquela união renovada, uma última pergunta ecoou na mente de Aparecida. Estaria pronta para encontrar todas as respostas que a vida ainda tinha a oferecer? E aqui, meus amigos, a história chega ao seu fim. Atingimos um clímax de emoção que nos deixa em suspenso. Se você ficou colado a essa narrativa, não perca a chance de se conectar conosco ainda mais. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Afinal, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho extraordinário.